Olá, queridos, graça e paz, aleluia! Nós estamos na nossa primeira aula da nossa série Libertação na Prática e hoje nós vamos falar sobre como identificar sinais de opressão espiritual dentro do lar e principalmente como reagir a elas, como orar com autoridade em nome de Jesus, tá? Efésios capítulo 6 vai falar a respeito da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, né? O apóstolo Paulo, ele vem falando acerca da armadura de Deus. Ele faz uma comparação que a vida cristã, ela é como uma batalha espiritual. Paulo, nesta ocasião, ele estava preso e assim, imagino eu, né? Que observando, né? Tudo o que acontecia dentro daquela prisão e principalmente os soldados romanos que iam e viam, com certeza um soldado romano estava ali, né, do lado do apóstolo Paulo, e ele olhando, né, a armadura física daquele soldado, ele trouxe essa comparação no mundo espiritual. Éfeso era uma cidade de muito ocultismo, de muita opressão espiritual, então ele viu a necessidade, direcionado pelo Espírito Santo, com certeza, a escrever essa carta aos cristãos de Éfeso, trazendo a eles essa simbologia de como o mundo físico, né, acontece também no mundo espiritual, é comparado ao mundo espiritual, trazendo a questão da armadura do soldado romano. E ele fala que a nossa caminhada cristã é uma batalha constante espiritual e que o mundo espiritual, querido, ele é real. Então, o apóstolo Paulo, ele traz à nossa consciência essa batalha espiritual. E isso nós precisamos manter dentro de nós esse entendimento que muitas das vezes esse ataque às vezes acontece até mesmo dentro da nossa própria casa. Eu não sei se você já passou por isso, mas de sentir um peso no ambiente, às vezes existem circunstâncias acontecendo que não aconteciam antes, como discussões constantes sem explicação, de repente um cansaço inexplicável que você não consegue entender o porquê daquele cansaço, um peso espiritual, uma opressão nas madrugadas, de repente uma insônia, uma opressão à noite, perturbando o seu sono. São situações de batalha espiritual dentro do lar. E hoje nós vamos saber como identificá-las. Quais são esses sinais de opressão para que você possa identificar os sinais e assim, com autoridade, guerrear dentro da sua casa. E nós vamos aprender sobre isso e entender que existe um mundo espiritual. É lógico, querido, que nós não vamos espiritualizar tudo, mas nós precisamos discernir. Nós precisamos ter discernimento de quando aquilo de fato é uma batalha espiritual, quando nós estamos enfrentando essa batalha espiritual e precisamos reagir, precisamos nos levantar com autoridade para ministrar, para guerrear e para profetizar a palavra do Senhor, né? Eu quero falar algum desses sinais de opressão espiritual no lar. Discussões constantes, ambiente pesado, desânimo coletivo na família, falta de paz constante, sensações de medo, de angústia dentro de casa, resistências às vezes para orar ou para ler a Bíblia, né? Muitas das vezes você está ali, você quer orar, você quer tirar um tempo de oração, você quer tirar um tempo de devocional, só que é uma resistência, é um peso muito grande e você não consegue tirar esse momento. Você às vezes até se organiza na mente, né, para poder tirar esse tempo, mas você não consegue, é uma resistência, né? Um ambiente pesado, um desânimo coletivo, às vezes não é só seu, às vezes é do seu esposo, às vezes é da sua esposa, às vezes é dos filhos, discussões constantes, sem causa, sem sentido, falta de paz, você vive ansioso, ansiosa dentro de casa, você sente que algo não está certo, há um peso espiritual. E nós entendemos, como eu disse aqui, nem tudo é espiritual, mas nós precisamos ter discernimento.
Porque o inimigo ele sempre vai tentar atingir a estrutura, né? E a nossa casa, ela é uma estrutura. A nossa casa é uma extensão, né, da adoração na igreja, da adoração ao Senhor. Então, a nossa casa é essa estrutura. Então, o inimigo ele trabalha muitas das vezes para trazer essa opressão espiritual, e esses sinais, eles às vezes são muito claros e nós precisamos estar atentos a eles para que a gente possa de fato reagir com autoridade, orando, né, e profetizando dentro do nosso lar. Então o inimigo ele trabalha de algumas formas. Como que ele trabalha? O inimigo ele trabalha por legalidade, o inimigo ele trabalha por falta de vigilância, o inimigo ele trabalha por uma atmosfera, né, que ela está descuidada. Isso é sério, tá? Então o inimigo ele acha essas situações, essas circunstâncias para que ele possa trazer essa opressão espiritual. Legalidade, falta de vigilância e uma atmosfera espiritual descuidada. Por exemplo, você não ora mais, você não busca mais, você não tira um momento de devocional, você não guerreia dentro da sua casa, você não coloca mais louvores, né? Então, isso tudo é uma atmosfera espiritual que ela se encontra descuidada. Casa é altar, querido. Ou você governa espiritualmente, ou algo tenta governar. Você foi chamada, você foi chamado para governar dentro da sua casa. E é lógico, nós entregamos esse governo ao Senhor a partir do momento que nós vivemos diante daquilo que Ele nos direciona a fazer, né? Diante da sua vontade. E eu te pergunto hoje, você tem o governo da sua casa? Você tem tido o governo espiritual da sua casa? Você tem se levantado dentro da sua casa para declarar em nome de Jesus que quem tem o governo é o Senhor, que Ele governa a sua casa? Através disso você declara no mundo espiritual quem tem o governo da sua casa. A partir do momento que você se levanta, você está governando a sua casa, entregando o governo a Jesus. Mas quando você deixa uma atmosfera espiritual descuidada, quando nós deixamos uma atmosfera espiritual descuidada, aí o inimigo acha legalidade, brecha, para que venha essas opressões espirituais dentro do lar, dentro da casa. Então, a minha pergunta é: você tem governado a sua casa? Ou tem permitido que o ambiente seja governado pelas circunstâncias? Você tem permitido que o ambiente seja governado pelas discussões, por essas opressões espirituais, por esses ataques espirituais do maligno? Ou você tem se levantado para governar a sua casa? Hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de despertamento. Esse vídeo é um despertamento espiritual para você. Um despertamento espiritual para que você possa se levantar na sua casa como sacerdote, como uma mulher que edifica. Você, homem, como sacerdote da sua casa. Você, mulher, como uma mulher que foi chamada para edificar. Se levante. Se levante. O Espírito Santo hoje, através desse vídeo, está te despertando a tomar o governo da sua casa, a abrir os seus lábios e declarar quem é Senhor da tua casa. E ordenar no mundo espiritual, aleluia, que há um governo dentro da sua casa, que a sua atmosfera dentro da sua casa não está descuidada, que não há legalidades espirituais dentro da tua casa. Ou se porventura houver, que hoje você se levante para quebrar toda legalidade, para quebrar toda essa opressão através da palavra de Deus. Hoje Deus está te dando discernimento, a autoridade para declarar que essa casa pertence ao Senhor, para declarar que esse ambiente é do Senhor.
E nós precisamos nos levantar com essa autoridade. Lucas capítulo 10 vai falar que o Senhor nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e dano nenhum nos fará. Existe uma autoridade sobre você. Existe uma autoridade sobre a sua vida e você precisa usar dessa autoridade dentro da sua casa. Quebrando no mundo espiritual toda a opressão. Quebrando no mundo espiritual todo o ambiente pesado. E é através dessa autoridade. E autoridade, querido, autoridade não é grito. Autoridade é posicionamento. Vou dizer de novo. Autoridade não é grito. Autoridade é posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me levantar e me posicionar dentro da minha casa. Esse posicionamento é através de quê? É através de fechar brechas. É através de fechar legalidades no mundo espiritual. O meu posicionamento é tomar o governo da minha casa, não deixar essa atmosfera espiritual dentro do meu lar descuidada, mas me levantar como uma mulher de oração, me levantar para governar a minha casa, consagrar o meu lar ao Senhor, ter esses momentos de autoridade dentro da minha casa em oração, quebrando no mundo espiritual toda a legalidade, toda a opressão espiritual, ministrando sobre a vida dos meus filhos, repreendendo toda a legalidade que ele possa ter sobre a vida dos meus filhos, consagrando a minha casa, consagrando a minha família, cancelando toda a influência maligna dentro da minha casa. Isso é autoridade. Autoridade é posicionamento. Eu preciso me posicionar. Não é grito. É posicionamento. Você vai usar a palavra de Deus como base para profetizar dentro da sua casa. Declarar que há um governo de Deus sobre a sua casa. E que você se levanta para governar sobre o governo de Deus dentro da sua casa. E você não vai permitir que o inimigo continue agindo, mas que você com autoridade vai cancelar qualquer influência, que você com autoridade vai cancelar no mundo espiritual toda a opressão. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos nos levantar com autoridade. E nesse vídeo eu quero te convidar, em nome de Jesus, a se levantar, a se posicionar com autoridade dentro da sua casa. Eu quero te convidar a fazer essa oração agora, fechando essa palavra em nome de Jesus, e que essa palavra traga esse despertamento no seu coração. Mas eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa agora, em nome de Jesus, que toda a opressão espiritual agora dentro da sua casa está sendo anulada em nome de Jesus. Que está sendo cancelado agora em nome de Jesus toda a opressão maligna, toda a influência maligna dentro da sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Eu ministro agora na autoridade que me é dada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, que saia toda a influência maligna agora, saia. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua casa a bênção do Senhor. Eu declaro sobre a tua casa a paz que excede todo entendimento. Eu declaro agora sobre a tua casa, em nome de Jesus, cancelado toda a influência maligna, toda a opressão espiritual, tudo aquilo que paralisava o seu sono, que trazia perturbação no seu sono, toda a opressão espiritual contra o seu casamento, todas as discussões, tudo aquilo que estava tirando a sua paz dentro da sua casa, eu cancelo agora esse cansaço espiritual que você estava sentindo. Eu quebro agora no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome do Senhor, eu profetizo agora a bênção do Senhor sobre a tua casa, a alegria do Espírito dentro do seu lar, em nome de Jesus. Eu peço o Espírito Santo de Deus agora que entre na sua casa, trazendo paz, trazendo alívio, tirando todo o peso espiritual deste ambiente, tirando todo o peso espiritual do seu corpo, que tem tentado impedir você de orar, que tem te oprimido para você não se posicionar e não se levantar dentro da sua casa.
como uma mulher que edifica, como um homem que é o sacerdote, em nome de Jesus. Eu quero declarar nesta manhã que a sua casa é do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa manhã que quem tem o governo da sua casa é o Senhor. Declare isso nessa manhã, em nome de Jesus. Declare isso nesse dia, nessa tarde. Em nome de Jesus, declare sobre a sua casa que o governo está nas mãos do Senhor Jesus. E que toda a opressão já bateu em retirada. Se posicione, se desperte hoje para tomar o governo da sua casa, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus essa palavra possa ter despertado o seu coração neste dia. Que Deus te abençoe.